Vimos nas últimas duas semanas um dos episódios mais marcantes do Antigo Testamento e certamente a história mais conhecida da vida do profeta Eliseu. Um momento muito bonito, um milagre extraordinário, uma história bonita, marcante, que nos deixa alegres. Um grande general sírio, inimigo do povo de Deus, descobre que tem uma doença incurável, é leproso. Surge um testemunho fantástico de uma menina, um testemunho anónimo de uma menina que nós nem sabemos quem era exatamente, sabemos que ela foi levada como cativa, mas apesar disso o seu coração não se endureceu e ela dá testemunho que na sua terra há um profeta de Deus e Deus pode curar o general. Então, Naamã se desloca, chega a Israel, vai primeiro ao rei, depois vai ter com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu dá-lhe uma ordem que ele não estava à espera. As coisas não funcionam da maneira como ele queria. Mas ele tem servos muito bons, os seus servos o convencem a obedecer. E a história termina da melhor maneira, não é? Temos um general que vê o milagre acontecendo, a ação de Deus de uma forma direta no seu corpo, que se mostra grato a Deus, que passa a confiar no Deus de Israel, que pede inclusive condições de levar material para fazer um altar na sua terra para agora adorar o Deus de Israel. E depois disto tudo, e normalmente esta história é contada só até aqui, mas ela não termina aqui. E o resto da história, infelizmente, não é tão bonito, mas continua tendo muitas lições para nós. E o resto da história tem a ver com o servo do profeta que se chamava Geazi. Vamos ler a história, irmãos. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 20, diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém vive o senhor que ia de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestidos. E disse Naamã: Sê servido tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupa e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à porta, tomou-as das suas mãos e o depositou na casa e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e lhe disse Eliseu: De onde vem Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestidos e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu de diante dele o leproso, branco como a neve. Uma história tão bonita. Podia ter terminado bonita e ficado por ali. Mas esta é uma coisa extraordinária deste livro, irmãos. Ao contrário de todos os outros livros religiosos que existem no mundo, este não é apenas um livro religioso, é a palavra de Deus. E por isso diz-nos a verdade toda, mesmo aquela que não é tão bonita ou agradável de se saber. Chama a atenção muitas coisas neste texto e nós começamos por ver alguns aspectos significativos aqui, irmãos. Vejam bem. Primeiro, Naamã é um pagão, não é? É um sírio, é um homem que vem da outra terra. Mas ele tem servos e escravos que são homens bons, cuidadosos e preocupados com o seu senhor. Lembram-se? Quando Naamã fica indignado diante da resposta de Eliseu, fica furioso com aquilo que o profeta lhe manda fazer e diz furiosamente que vai voltar para a sua terra, que não vai ao rio Jordão nenhum, porque os rios da sua terra são melhores. Os servos dele vão lá e tentam ajudá-lo. Oh pai, vê lá, se te pedissem uma coisa difícil não fazias. Ou seja, os servos deste pagão são homens preocupados com o seu senhor,
que é o seu dono, que é o seu patrão, digamos assim, a ponto de o ajudar. E, no entretanto, Eliseu, que é o homem de Deus, e que só tem apenas um servo, tem um servo que é um homem mau, ganancioso, com um coração de difícil trato. Não pode deixar de nos chamar a atenção isto. Os estrangeiros tinham tido poucos momentos para estar junto de Eliseu. Momentos escassos, minutos, talvez, que eles tiveram a oportunidade de estar junto com Eliseu. Mas tinham aprendido tanto de Eliseu, nos poucos minutos que estiveram com ele, que as suas vidas foram transformadas. Eles vieram de uma maneira da Síria e voltaram de outra. O simples contato com o servo do Senhor, e lembrem-se que a primeira vez que vão, Eliseu nem sequer fala com eles, não é? Simplesmente manda a informação. Só na segunda vez é que eles vêm a Eliseu e conversam com ele um bocadinho. Este pequeno contato com o servo do Senhor foi suficiente para mudar a vida destes homens para sempre. Geazi vivia com o profeta. Estava todo o tempo junto dele. Ouvia os seus ensinos, a sua orientação. Via o poder de Deus na vida deste homem. E, no entretanto, a sua vida e o seu coração não foram transformados. É possível estar tão perto e não ver. Há um risco significativo na familiaridade. Às vezes a familiaridade nos impede de ver algo extraordinário. Tem acontecido, por exemplo, quando algumas crianças são descobertas e são crianças geniais, os seus pais resistem tremendamente ao reconhecimento de que têm um filho que é um gênio. Porquê? Familiaridade. Estão ali sempre com aquela criança que não acham que ela tenha nada de especial. Meus irmãos, nós não devemos permitir que a familiaridade com a palavra do Senhor, ou aquilo que nós recebemos de Deus, se torne tão grande que deixemos de ser tocados por aquilo que o Senhor nos dá. Às vezes, nós só descobrimos o valor quando não temos. E é pena quando é assim, porque normalmente é tarde demais. Geazi estava ali, a ouvir constantemente, mas não tinha feito diferença na sua vida. É claro que podemos nos lembrar de que até com Jesus isto aconteceu, porque Judas foi capaz de andar com Jesus durante 3 anos, dentro do seu círculo íntimo de discípulos, e mesmo assim o trair depois deste período. É extraordinariamente assustador, irmãos, ouvir as palavras que Geazi usa. Não sei se os irmãos prestaram atenção, porque ele diz assim: vive o Senhor. Esta era a expressão usada por Elias, aprendida por Eliseu, e que era, digamos, o mote destes dois grandes profetas do Senhor, era o seu lema. Eram homens que usavam esta expressão para demonstrar que eles eram pessoas profundamente comprometidas com Deus, que tinham as suas vidas entregues nas mãos do Senhor, que viviam em santidade para que Deus os pudesse usar. Estes homens usam esta expressão como o espelho daquilo que era mais íntimo no seu coração em termos de vivência com Deus. Geazi usa as mesmas palavras. Ele tem coragem de usar as mesmas palavras para falar de algo que tinha a ver com ganância, não é? De cobiça no seu coração por causa da riqueza do homem que tinha ido embora. Vive o Senhor, que é de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Nós devemos ter muito cuidado, irmãos, com as nossas afirmações. E ter cuidado que mesmo afirmações aparentemente bíblicas não são necessariamente de Deus. Porque aqui a sua expressão é uma expressão perfeitamente correta. Ele aprendeu da boca do profeta. Mas o Senhor Jesus Cristo também nos ensinou que naquele dia nem todo o que disser Senhor, Senhor, não é? Nem todo o que disser Senhor, Senhor. Sabiam as palavras certas, mas não tinham a alteração no seu coração. E Geazi usava estas palavras de forma errada. Ele não tinha direito de usá-las, porque ele não sabia o seu verdadeiro significado e não vivia de acordo com elas. Este coração deste homem é um coração cheio de ganância. Quando ele vê a riqueza que Naamã traz, vou recordar aos irmãos que Naamã tinha trazido, na nossa linguagem para nós,
podermos perceber um pouco melhor, ele tinha trazido consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro. É muita coisa, não é? É muita coisa. Fora as roupas e as joias. Portanto, ele fica deslumbrado com aquela riqueza. Ele acha um absurdo que o profeta não aproveite nem um bocadinho. A reação deste homem mostra que ele não percebe aquilo que estava a acontecer. Então, quando Naamã se vai embora, a comitiva ainda não estava longe, ele sai a correr atrás da comitiva para poder pedir aquilo que ele quer. É impressionante ler que o general Naamã salta do carro para vir se encontrar com Geazi. Irmãos, é muito difícil nós percebermos isto, não é? Vamos pensar isto desta maneira. Imagine que estamos a correr atrás do carro do primeiro-ministro, não é? O primeiro-ministro para, mas ele não para o carro e fica à espera que a gente chegue e manda um segurança vir ter connosco. Ele manda parar o carro, ele sai do carro quase em movimento e vem a correr para ter connosco. Os ministros não fazem isto. São homens de Estado, são pessoas demasiadamente importantes. Nós não chegamos a eles. Naamã é o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Síria. É um homem poderoso dentro da nação que era a potência regional da época. Este homem salta de um carro em andamento para vir ter com um servo. Será que Geazi não percebeu que ele só faz isso, mas não faz isso por causa dele? Geazi faz isto por causa de valorizar ao senhor Naamã faz isto por valorizar o senhor de Geazi, não Geazi em si. Por valorizar o profeta de Deus, que ele sabia que era um homem sério. Ele pensa que alguma coisa aconteceu, que alguma coisa grave tivesse acontecido, um acidente, algum problema depois que ele saiu. Mas Geazi não consegue perceber. Oh, irmãos, era bom que nós entendêssemos que muitas vezes coisas acontecem conosco e que nós somos, por vezes, valorizados, mas não é por nós mesmos, mas por aquilo que o Senhor permite que aconteça conosco, pela forma como Ele nos usa. Quando nós deixamos que a satisfação pessoal, ou algum tipo de orgulho ou vaidade entre no nosso coração, porque Deus nos usou para fazer alguma coisa que as pessoas reconheceram, é o caminho da queda. Geazi não percebeu que ele foi valorizado não por aquilo que ele era, mas porque ele era servo do profeta. Nós precisamos entender que por vezes a valorização que recebemos vem de sermos instrumentos do Senhor e dar a glória a Ele. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dá glória. É o que a palavra diz de forma clara, porque nós somos só instrumentos. E eu realmente nunca ouvi um martelo, nem um serrote, nem uma chave de fendas orgulhar-se de ter feito alguma coisa. É instrumento. Quem faz é o mestre. Mas então vejamos, irmãos, neste comportamento deste homem alguns pontos que são importantes para nós. Ele tem o coração cheio de amor ao dinheiro. O Novo Testamento vai chamar a atenção para isto e diz: cuidado, porque o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor, não o dinheiro. O dinheiro em si é inócuo, irmãos. O dinheiro não tanto faz como tanto fez. O dinheiro é neutro. Ele pode ser usado para o bem ou para o mal. O dinheiro pode comprar comida para quem tem fome, pode comprar remédio para quem está doente, pode levantar casas para quem não tem onde morar. O dinheiro pode fazer coisas fantásticas, pode fazer coisas terríveis. Pode comprar droga, pode comprar armas, pode comprar morte e destruição. O dinheiro em si é neutro. O problema é o amor ao dinheiro, é a ganância. Porque nós, quando amamos o dinheiro profundamente, nós passamos a adorá-lo, a reverenciá-lo. E nós nos aproximamos e nos tornamos aquilo que adoramos. Por isso que é tão importante adorar a Deus, irmãos. Porque quando nós adoramos o Senhor, nós ficamos mais parecidos com Ele. Quando nós adoramos o Senhor, nós ficamos mais parecidos com seres humanos de verdade, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É por isso que nós somos chamados a adorar a Deus. Mas adorar o dinheiro vai nos aproximar dEle. Vamos ficar como Ele é. E é o que acontece com este homem. De facto, ele vê a forma como Eliseu vive pobre. Ele pensa e diz assim: este homem vive sempre pobre, mas é porque também é parvo, não é esperto, não é? Os outros profetas aproveitam, ganham dinheiro, então nós não podíamos ganhar uma oportunidade muito grande com isto. Infelizmente, irmãos, há servos, pessoas que se dizem servos de Deus hoje e que se apresentam como uma mente dominada pelo dinheiro e que aproveitam a simplicidade das pessoas nas igrejas, em muitos locais, para tirar dinheiro do povo, porque acharam ali uma maneira de enriquecer.
Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Eliseu fez questão de ser diferente. Mas Geazi olhou para isto e chamou-o parvo. Este é um tolo, não sabe o que está a fazer. Ele despreza ao seu senhor humano, ou seja, ao profeta Eliseu. Ele vai agir contrariamente àquilo que Eliseu fez. Mesmo que ele não concordasse com o comportamento de Eliseu, sendo Eliseu seu mestre, ele tinha que se curvar à atitude do mestre. Ele podia não concordar com o que Eliseu tinha feito, mas ele não tinha o direito de ir fazer o contrário. Não podia fazer isto, porque desta maneira ele desonra, ele tira todo o valor daquilo que foi feito pelo profeta do Senhor. Portanto, ele despreza de uma forma profunda o seu próprio mestre, que tinha ensinado certamente muitas coisas a ele. Mas ele despreza também o general. Os irmãos reparam como ele refere-se a ele. Ele diz assim, versículo 20: este Ciro Naamã, não é como quem diz, este foleiro, pá, este pagão, este estrangeiro que vem não sei de onde, não é? Há aqui esta xenofobia, este racismo por parte dele em relação a uma pessoa que pertence a um outro povo. É um general importante, é um homem de valor, mas ele lembra-se da lepra de Naamã e não seria nada se o Senhor não tivesse curado. Naamã, então este homem insignificante. Ele o despreza por ser estrangeiro, talvez por ter feito mal a Israel, possivelmente por causa da sua lepra, e não percebe que este homem tinha sido instrumento nas mãos de Deus. Os irmãos lembram-se que a gente viu o primeiro versículo do capítulo 5. O Senhor usou Naamã como instrumento para dar a posição que deu à Síria. É o que o texto diz, nós não estamos inventando. E foi porque Deus encontrou algo no coração deste homem de valor que permitiu que ele fosse curado. Mas Geazi não conseguia ver isto e por isso o despreza. Mas o mais terrível de tudo, irmãos, é que ele desprezou a glória do Senhor. Toda a atitude de Eliseu, e nós dissemos isto aos irmãos e enfatizamos muito, tinha como objetivo dar honra a Deus, mostrar que os profetas do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, eram diferentes dos profetas pagãos. Ao não receber nenhum dinheiro, ao não fazer um cerimonial e um ritual, ao não chamar a si a ação do poder e lá para que as coisas acontecessem, ele manda um recado e depois recusa receber qualquer coisa. Ao fazer isto, Eliseu deixa uma linha clara definindo: assim se comportam os de Deus, dos deuses verdadeiros, assim se comportam os dos deuses falsos. E este homem, Geazi, vai lá e estraga tudo. Ele despreza esta diferença, ele desvaloriza a honra do Deus de Israel. Ele joga por terra todo o esforço de Eliseu para que Naamã levasse na sua mente a ideia de que realmente havia uma diferença. Esta é a maior e mais grave falha de Geazi. É por isto que ele vai ser castigado. Naamã já não vai voltar à sua terra com aquela sensação plena de graça, porque ele vai dar alguma coisa, afinal de contas. São 70 quilos de prata, tudo bem, não era toda a quantia que ele tinha levado, mas de alguma maneira fica a ideia de que ele paga pela bênção que recebeu. E ao fazer isto, este homem agride a glória do Senhor. Ele mente. É claro que a mentira, instrumento do diabo, ele é o pai da mentira, tinha que estar aqui metida. Com tanto erro e tanta falha junto, a mentira acaba por ser, não é, apenas um complemento desta história. Ele mente a Naamã de forma descarada, ele inventa uma história para poder pedir a ele alguma coisa. Talvez não tenha conseguido uma história melhor, não é? Para tirar mais, mas pelo menos tira alguma coisa. Quero que os irmãos percebam que isto realmente era muito peso, são cerca de 70 quilos de prata, é por isso que foram precisos 2 homens para carregar isto, na distância que era. Mesmo que fosse 35 quilos nas costas de cada um, ainda é um peso significativo para ser transportado, e ele não conseguiria levar isto sozinho. E, no entretanto, quando ele chega de volta, ele vai mentir a Eliseu também. Estranho, não é? Que ele já não tivesse, depois de viver tanto tempo com Eliseu, não tivesse percebido que, afinal de contas, Eliseu não ia ser enganado de uma forma tão tola. Ele não percebe que os seus atos não vão ficar assim escondidos. É claro que Eliseu está envolvido nisto tudo, ele sabe, porque é o nome do Senhor que está em jogo. E o Senhor permitiu que ele
soubesse e percebesse e entendesse aquilo que estava a acontecer. Ele confronta e dá a oportunidade a Geazi, inicialmente, de que demonstre arrependimento. Porque inicialmente ele pergunta: onde é que tu foste? Onde é que tu foste? O que é que andaste a fazer? Geazi poderia ter tentado pelo menos explicar: olha, o Senhor sinceramente deixou o homem ir embora, não nos deu absolutamente nada e a gente anda a viver aqui com dificuldade. Eu fui lá buscar alguma coisa. Ou até ter neste período caído em si, percebido o seu erro. Mas não, ele tenta, como normalmente acontece, uma mentira para encobrir outra. Não é? Eu não fui a lugar nenhum. Eu fui a lugar nenhum. Estive aqui, do lado de fora, à espera. O Senhor não me chamou, foi antes. E é claro que quando ele é confrontado, ele percebe claramente que aquilo que aconteceu é que Eliseu tinha pleno conhecimento do que tinha sucedido com ele. Nós não temos uma noção exata do que acontece com Eliseu. Possivelmente foi uma visão profética que Deus lhe deu. O Senhor permite que ele saiba o que está aqui a acontecer, porque isto era fundamental. Talvez porque isto pudesse ajudar também Eliseu a lidar com Naamã. Não sabemos se eles voltaram a ter algum contato ou não, para poder explicar aquilo que estava acontecido. Mas Eliseu sabe não somente o que aconteceu, mas sabe até o que está no coração de Geazi. Os irmãos vejam aí o que é que o texto diz. Diz assim, o versículo 20, entre outras coisas: era isto ocasião para tomares prata, e vestidos, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas. Diz, mas espera aí, mas ele só trouxe prata e roupa. Sim, versículo 26. Ele só trouxe prata e roupa. Então porquê que o profeta fala sobre terras, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Bem, irmão, 70 quilos de prata é muita coisa, não é? 70 quilos de prata dava para comprar muita coisa. O que Eliseu sabia é que havia no coração de Geazi o desejo de se tornar um proprietário, dono de servos e servas e de terras e etc. e tal. Era esta a razão que estava dentro do seu coração. Foi por isso que ele foi com aquela atitude. E a pergunta de Elias é: era este o momento? A palavra de Eliseu é esta: era este o momento? Era esta a hora de tu fazeres isto? O que é que esta pergunta pode trazer, irmãos? Algumas coisas. Por um lado, a pergunta de Eliseu provavelmente tem a ver com a questão da glória do Senhor. Era este o tempo de tu lucrares com aquilo que só Deus pode fazer? Este era tempo de testemunho. Este é tempo de bênção. Este é tempo de graça. Este é tempo de dar ao Senhor aquilo que é dele, porque Ele é que agiu. Não é tempo de pensar em lucro. Mas também, possivelmente, ele está a pensar na miséria que a terra está a viver. A terra de Israel está a viver tempos muito difíceis. Há dificuldade na terra, há fome na terra. A maior parte da população está a viver mal. Então a pergunta de Eliseu também pode ter esta ideia: Geazi, era este o tempo, enquanto o povo vive em dificuldade e em miséria, de tu pensares em enriquecer? Achas que este era tempo para isto? No meio desta dificuldade toda que vivemos? No meio da crise, tu pensares em adquirir escravos? Este era tempo para isto? Já que de alguma maneira podias adquirir alguma coisa, pelo menos que fosse para partilhar com os que precisam. Mas ainda, irmãos, pode ter o sentido profético, porque Eliseu sabe que o reino de Israel não vai durar muito. Provavelmente o Senhor já lhe mostrou isto. É provável que nós estejamos aqui ainda nos descendentes de Acabe, não temos a certeza, mas o trabalho de Eliseu vai até o reinado de Jeoás, e cerca de 60 anos depois o reino de Israel vai ser levado pelos assírios. Portanto, dependendo da idade que Geazi tem, ele ainda iria ver isto, ou pelo menos os seus filhos seriam tomados por isto. Ou seja, a pergunta de Eliseu também pode ter a ver com: achas que é tempo de tu adquirires coisas? Esta terra não vai durar muito, a nossa independência não vai durar muito, e tu estás preocupado em adquirir terras para quê? Se Israel vai perder tudo isto e vai ser tomado por outro povo. O investimento que Geazi queria fazer não ia durar nem 2 gerações. Portanto, não era tempo. Certamente não era o tempo. Em vez de lucrar, a única coisa que ele consegue é desgraça. Em vez de ficar rico, como ele esperava, o que ele consegue é ficar leproso. Ele perdeu a possibilidade de viver em sociedade, porque as leis de Israel obrigavam os leprosos a ser expulsos, e ele passou a ter que ficar sozinho.
Por causa da sua ganância, da sua cobiça, ele vai ficar agora isolado, vai viver em locais desertos, até que a lepra o termine por matar. Ele perde a bênção de servir o profeta do Senhor e de ver as maravilhas e de aprender aquilo que Eliseu tinha para ensinar. Ele perde o corpo, a alma e o espírito. Literalmente, irmãos, nós podemos dizer que a história de Geazi nos ensina aquilo que Jesus nos mostrou. Ele tentou ganhar o mundo e perdeu a vida. De que serve ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi o que aconteceu com este homem. Ele quis ganhar o mundo e perdeu a vida. Que nos chama a atenção e sirva para nós de lição, irmãos, aquilo que se passa com Geazi. Nós possamos pedir ao Senhor que nunca permita que algo diferente daquilo que seja a sua glória esteja no nosso coração. Que o Senhor nos chama a atenção para termos cuidado, muito cuidado, não nos deixarmos dominar negativamente pela familiaridade. Às vezes o Senhor nos permite estar perto da bênção, perto de coisas que são bênção para nós. Vamos olhar à nossa volta e ver o que o Senhor tem permitido que nós tenhamos, que é bênção para nós. E não vamos desprezar aquilo que é tão comum que já nem reparamos mais. Quantas pessoas que provavelmente gostariam de ter uma vida parecida com a nossa? Nós reclamamos muitas vezes, não estamos contentes com isto, não estamos contentes com aquilo, não estamos contentes com outras coisas, mas talvez pense, irmão, não sei, pode ser que seja o seu casamento, tantos casamentos desfeitos, miseráveis, tristes, que se destroem um ao outro. Deus lhe deu um casamento feliz, estável, abençoado, dê graças ao Senhor. Talvez seja a sua família, talvez seja paz dentro da sua casa, talvez seja um trabalho simples, mas que lhe permite o sustento. Enfim, há tantas coisas que nós podemos agradecer ao Senhor e que podemos olhar, e às vezes nós ficamos tão familiarizados com estas coisas que não as valorizamos mais. Talvez seja o fato de vivermos num país que é livre, de pertencermos a uma igreja onde nós podemos adorar ao Senhor, ter pessoas da igreja que são nossos irmãos em Cristo e se preocupam connosco. Há muitas razões, irmãos. Não vamos deixar que a familiaridade nos faça perder a noção da bênção. Geazi estava tão perto da glória, não percebeu. Tão juntinho da maravilha que desprezou e acabou por perder tudo.